Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao vídeo devocional número 1 do nosso curso Bíblia do Zero. Daqui quem falou é o pastor Abraão Jorge. E eu espero sinceramente que você consiga cumprir o desafio de mergulhar com profundidade na Palavra de Deus durante os 366 dias do ano. Bom, hoje é dia 1 e como prometido nós estamos aqui com toda a energia e motivação para darmos início às nossas aulas. Espero que você esteja em oração para Deus preparar o seu coração e te dar motivação para conseguir, porque não vai ser fácil. Mas se você conseguir, tenho certeza que no dia 31 de dezembro de 2020 você vai poder glorificar a Deus, porque a sua vida não vai ser a mesma. A palavra de Deus muda aquela pessoa que tem contato com ela. Como diz aquele texto de Hebreus, a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes e ela traz à luz os nossos pensamentos e desejos mais íntimos. Então, se você quer ser transformado, se você quer realmente conhecer a sua verdadeira identidade, você quer saber quais são os seus pensamentos e desejos mais íntimos, Deus está aí para te revelar por meio da sua palavra. Eu gosto muito de ouvir aquelas histórias de pessoas que abriram a Bíblia para combater o cristianismo, mas acabaram se convertendo. É que a palavra de Deus tem esse poder. Você não consegue ler e permanecer o mesmo. Então, o nosso desafio, o nosso desejo é esse, que você mude ao passo que você vai lendo a palavra de Deus. A essa altura você já deve saber como vai funcionar o nosso curso, mas se você chegou agora, eu aconselho você a assistir a aula de introdução que está na descrição desse vídeo. Você vai ser direcionado para esse vídeo. É extremamente importante você assistir esse vídeo de introdução, porque é nesse vídeo que eu apresento as 8 dicas do que você pode fazer para tirar melhor proveito deste curso. Um curso que vai durar 12 meses do ano e vai acontecer todos os dias. Você precisa de orientação para melhor estudar. E eu estou aqui, me coloco ao seu lado para auxiliar você nessa grande e longa jornada. Então, antes de continuar esse vídeo, dê um pause, vá lá, assista ao vídeo de introdução e depois volte aqui. Mas, se você já assistiu esse vídeo, então vamos lá ao primeiro vídeo devocional do nosso curso Bíblia do Zero. Lembrando que esses vídeos devocionais, eles serão postados todos os dias, mas você vai ter que acompanhar também 3 vezes por semana as aulas em torno da Bíblia. Então, nas aulas em torno da Bíblia, você vai aprender aquele currículo que nós já lançamos no grupo do WhatsApp. Se você também não faz parte de um grupo do WhatsApp, você está a assistir esse vídeo, então aconselho você a aderir a um desses grupos, porque é lá onde nós vamos colocar toda a informação que você precisa para estar dentro desse curso e ficar sempre atualizado, ok? Sem mais demoras, vamos então começar o nosso vídeo devocional do livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Quando você lê o primeiro capítulo da Bíblia, a sua mente automaticamente diz que nesse texto você vai encontrar o relato da criação. Isso é verdade. Nesse texto nós encontramos o relato da criação, mas muitas pessoas leem o capítulo 1 de Gênesis sem prestar atenção nos detalhes e muita coisa acaba escapando da sua percepção. Eu acho muito interessante a Bíblia começar com essa frase: no princípio, Deus. A Bíblia não começa a falar sobre o pecado, a Bíblia não começa a falar sobre o homem, muito menos sobre Satanás e seus anjos, que são coisas que muitas vezes nós acabamos depositando toda a nossa concentração, né? Você vê o indivíduo, ele baseia a sua vida cristã no homem, no pecado, em demônios ou no próprio Satanás, quando a Bíblia começa a apresentar Deus e o seu poder de criação. Isso aqui é maravilhoso. E as primeiras páginas, as primeiras folhas de algum texto sempre precisam nos chamar a atenção. E é muito interessante como a Bíblia começa apresentando Deus, né? Isso é maravilhoso, porque automaticamente, a partir dessa frase, a Bíblia coloca Deus como protagonista da história e não apenas como um personagem passivo. Ele dá abertura à história da humanidade, mostrando assim que tudo o que vai acontecer dessa primeira frase para frente tem a ver com ele, pertencem a ele e foram feitas para a glória dele, absolutamente
tudo. Se você for ler Isaías 43, versículo 7, você vai encontrar o próprio Deus dizendo que criou tudo, inclusive o ser humano, para a sua própria glória. Então a Bíblia está a nos dizer que Deus é o princípio e é o fim de todas as coisas. Você vai ler Apocalipse para ter certeza do que nós estamos aqui a dizer a partir dessa primeira frase do capítulo 1 de Gênesis. A segunda coisa que eu entendo com essa frase é a iniciativa de Deus em criar todas as coisas. Veja, no princípio Deus criou. Iniciativa da criação, ok? A iniciativa da criação foi de Deus. Ele, Deus, não foi movido por nenhuma força humana. Ele criou tudo simplesmente porque quis criar. Não fez isso em obediência a um ser maior ou como resultado de uma ação externa. Deus criou todas as coisas porque ele simplesmente quis criar isso. E algo interessante que eu gostaria de falar aqui para você é a expressão ex nihilo. Se você nunca ouviu falar sobre essa expressão, eu estou introduzindo ela para você agora e eu falei introdução de propósito porque eu não vou abordar todos os aspectos dessa expressão, mas quero só abrir, dar um horizonte para você poder pesquisar sobre o que significa essa expressão. Ex nihilo é uma palavra em latim que traduzida para o português significa do nada e essa palavra refere-se a Deus criar o universo e todas as coisas que nós hoje conseguimos ver a partir do nada, ok? Quando você vai criar uma coisa, você tem que ter uma matéria-prima, você tem que ter algo pré-existente. Se você quiser criar uma mesa, você precisa ter a madeira. Quando o escultor precisa tirar do seu trabalho uma estátua, ele precisa ter o barro, ele precisa ter o ferro, ele precisa ter uma matéria-prima. A palavra ex nihilo significa que Deus criou todas as coisas do nada. E você já deve ter lido aí no capítulo 10, Deus a ordenar as coisas simplesmente pela palavra. Ele diz, haja luz e o universo teve que produzir luz, a luz teve que aparecer. O relato bíblico não diz que a partir de uma matéria pré-existente Deus criou a luz. O texto não diz isso. Deus diz simplesmente haja luz e houve luz. Para fundamentar essa verdade do livro de Gênesis, eu gostaria de ler o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 3 com você. O escritor de Hebreus diz assim: pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Presta atenção na primeira parte desse versículo. O universo foi todo criado pela palavra de Deus. Deus foi ordenando e as coisas foram existindo. Isso aqui é muito interessante. Então, se você presta atenção nessas coisas, você começa a perceber o poder de Deus na criação. O capítulo 1 de Gênesis deve te fazer glorificar a Deus pelo seu poder no ato da criação. Essa frase, no princípio, também nos dá a grande verdade bíblica de que Deus é eterno. Você já deve ter ouvido falar dos atributos intransmissíveis de Deus ou dos atributos incomunicáveis, os atributos que Deus não comunicou para o ser humano quando da sua criação. E a eternidade é um desses atributos. Deus já estava lá quando a Bíblia começou a ser escrita. Deus já estava lá quando o universo começou a ser feito. Deus não foi criado, ele sempre existiu. Onde Deus se forma, não há. Onde Deus foi criado, não existe. Deus sempre existiu, ele é eterno. Isso significa que Deus não tem princípio e Deus não tem fim. Não existe uma data em que Deus tenha nascido, não existe um lugar onde Deus tenha sido criado. Deus é eterno. Lá mais para frente, e não agora nos vídeos de explicação devocional, nós vamos poder falar cada vez mais desse atributo
de Deus. Eu preciso lhes falar também sobre o grande relacionamento. O grande relacionamento é uma mensagem super poderosa e você precisa entender o que de facto aconteceu no livro de Gênesis para você entender o que vai acontecer no capítulo 3, o episódio do pecado. O grande relacionamento, eu chamo isso de a união que existia no universo depois de Deus criar o ser humano. Primeiro, se você percebeu, quando da criação do universo, Deus formou o homem do barro, mas para que o homem se tornasse alma vivente, Deus teve que soprar nesse barro o fôlego de vida. Então, Deus disse, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele sopra para o barro o fôlego de vida. Hoje você consegue respirar, hoje você consegue andar, caminhar, pular por aí, porque você tem o fôlego de Deus. Existe vida que saiu de Deus dentro de você. Automaticamente, isso te liga a Deus. Porque há dentro do seu corpo mortal alguma coisa que é eterna, alguma coisa que saiu do próprio Deus. Você começa a se relacionar com Deus a partir desse detalhe. Então, por isso é que o ser humano hoje tem necessidade de se voltar para a divindade, de se voltar para o soberano. O ser humano não consegue viver sem responder à grande pergunta: quem eu sou, de onde vim, para onde vou? Se você lê a antropologia da religião, você vai perceber que o ser humano foi buscando explicações para o universo. Quem pendurou o sol, quem faz as estrelas brilharem? Por que isso sempre incomodou a humanidade ao ponto de nos fazer adorar a lua, o sol? É por causa da necessidade do homem de se voltar para Deus. Uma necessidade que ele recebeu no Jardim do Éden. Deus colocou em nós a sua assinatura. Quando Deus soprou em nós o fôlego de vida, isso significa que o nosso espírito não consegue viver fora dele. E a teologia diz que nós só conseguimos encontrar verdadeira paz e verdadeira alegria quando finalmente nós começamos a nos voltar para Deus. Então aqui é estabelecido o grande relacionamento, a grande ligação entre você e Deus. Essa grande ligação, esse grande relacionamento diz respeito a tudo aquilo que nós fazíamos, tudo aquilo que nós pensávamos. O ser humano não tinha ainda comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós estávamos ligados a Deus e nós fazíamos exatamente a vontade de Deus, ok? Quando você lê em Gênesis 1 e 2, você vê que Deus comissiona Adão para continuar o trabalho de criação. Deus cria os animais, Deus cria todas as coisas, ele chama Adão, coloca Adão no Jardim do Éden e lhe dá a responsabilidade de cuidar e de plantar o jardim, de cultivar o jardim, para que, através do plantio e do cuidado de Adão no jardim, novas realidades pudessem ser criadas. Adão vai nomeando os animais, inclusive Adão nomeia Eva. Olha, Adão está a criar novas realidades por intermédio da obediência a Deus. O que é que acontece ali? Adão está diretamente ligado a Deus. Adão fazia o que Deus quer ou ordenava que ele fizesse. Adão obedecia a Deus. Bom, mas esse não é o único elo de ligação, porque do mesmo jeito que saiu algo de dentro de Deus para dentro de Adão e assim fazer um link entre os dois, também saiu algo de dentro de Adão para dentro de Eva, porque o relato de Gênesis diz que Deus fez Adão cair num profundo sono e tirou uma costela do corpo de Adão e assim fez Eva. Havia algo que saiu dentro do corpo de Adão para formar a mulher. Automaticamente isso faz com que o homem fique ligado à mulher. E não há frase melhor para explicar essa ligação que a frase do próprio Adão. Quando Adão diz que esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão está a reconhecer que ele e a mulher eram seres humanos feitos da mesma matéria, portanto estavam ligados um no outro. Adão e Eva eram um só.
homem, né? Em Gênesis 5, no primeiro versículo, você vai descobrir que, na verdade, a palavra homem era uma palavra que servia para designar tanto Adão quanto Eva. Veja só o que é que diz aqui Gênesis 5:1. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a ele. Criou-os homem e mulher quando foram criados. Deus abençoou e os chamou homem, ok? Na sua Bíblia você pode ler Deus abençoou e chamou humanidade. Deus abençoou e chamou homem. Na verdade, homem diz respeito tanto a Adão quanto a Eva. Por isso é que quando nós dissemos assim, o homem pecou, nós não estamos a nos referir simplesmente a Adão. Nós estamos a nos referir a Eva também. O homem pecou e separado está da glória de Deus. Esse é o segundo elo, essa é a segunda ligação, esse é o segundo link que Deus faz ali a quando da criação. Lembra, primeiro, Deus e o homem foram ligados. Por quê que eles foram ligados? Porque saiu algo de dentro de Deus para dentro do homem. Segundo, homem e mulher foram ligados. Por que foram ligados? Porque saiu algo dentro do homem para dentro da mulher. Terceiro, que é muito interessante, Deus olha para esse homem, e aqui você entende já o conjunto, o casal. Deus olha para esse homem e lhes dá uma orientação. Ele diz que de toda a árvore do jardim vocês podem comer. O que é que isso significa? Quem produzia as coisas que o casal devia comer? A terra produzia. Veja, porque Deus, quando criou as leis que regem a natureza, o universo, Deus disse, produza a terra. Então, a terra produzia mantimento para o casal. Isso significa que, do mesmo jeito que saiu algo de dentro de Deus para o homem, de dentro do homem para a mulher, nessa terceira ligação também está a sair algo de dentro da terra para dentro de ambos, para dentro do casal, para dentro de Adão e Eva. O que é que isso significa? Que Adão e Eva também ficaram ligados à terra. Por isso é que eu chamo isso de o grande relacionamento. Por isso é que eu chamo isso de a grande ligação, a grande relação, a grande família. Tudo existia em perfeita sincronia, Deus ligado ao homem, o homem obedecendo a Deus, o homem ligado à mulher, a mulher sendo submissa ao homem e o homem exercendo liderança sobre a mulher, ambos, o casal, ligados à terra, dominando a terra, conhecendo a terra, plantando a terra, criando na terra novas realidades. Quando esse grande relacionamento funcionava como ele foi ordenado por Deus, a terra e o ser humano cumpriam o seu real propósito. Mas ali, agora pula para Gênesis 3, acontece a grande tristeza. Se nesta folha aqui eu estou a chamar do grande relacionamento, a partir de Gênesis 3 acontece então a grande separação. Isso aqui é muito interessante você compreender porque vai ditar o contexto de toda a Bíblia. Na grande separação, o que aconteceu? No pecado. O pecado aconteceu aí. O pecado causou essa grande separação. O pecado foi como uma bomba que explodiu no meio do grande relacionamento e foi separando todas as coisas. Por isso é que nós estamos a viver do jeito que vivemos. Vamos lá explicar o que é que significa a grande separação. Vamos lá. O que é que acontece na grande separação? Deixa eu escrever aqui o que de fato aconteceu na grande separação. Você tem uma coisa em Gênesis 3 chamado de pecado. O pecado trouxe as grandes separações que nós vamos falar aqui agora. Muita gente tem pensado, acreditado que a grande consequência do pecado da humanidade é o inferno. Olha, é claro que o inferno é uma consequência do pecado da humanidade, mas o inferno é a última consequência do pecado. Bem antes do ser humano ir para o inferno, ele sofre muitas consequências, ele passa por muitos problemas
por ele ter pecado. No capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos o relato de Eva e Adão quando pecaram. Eva viu que o fruto na árvore do conhecimento do bem e do mal era de uma excelente aparência e provavelmente muito boa ao paladar, decide provar e também dá ao seu marido, e eles pecaram, desobedeceram a Deus. Portanto, quando Adão e Eva pecaram, acontece então aqui no grande relacionamento, como eu lhes falei há pouco tempo, no grande relacionamento, esta ligação que existia entre Deus e o homem, ela é desfeita, ok? É uma das grandes consequências que a humanidade começou a viver por causa do seu pecado. Deus decidiu separar-se do homem. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram, a humanidade pecou e separados estão da glória de Deus. Esse grande relacionamento começou a desfazer-se. Então nós temos aqui a grande separação do homem de Deus. E se você leu com atenção o relato de Gênesis 3, você percebeu que quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim. E não foram simplesmente expulsos, eles foram proibidos de entrar no jardim, porque Deus colocou duas coisas ali no jardim. Primeiro, um anjo guardando a entrada do jardim para evitar que Adão e Eva voltassem no jardim, e também colocou uma espada flamejante impedindo novamente a aproximação do casal. Deus estava a evitar que esse casal causasse outros estragos, né? Então, Deus teve que separar Adão e Eva da sua glória. Essa separação nos trouxe muitos problemas, porque foi a partir dessa separação que nós hoje somos incapazes de voltar para Deus. A Bíblia diz que somente o sangue de Jesus resolve a grande separação que existe entre o homem e Deus. Somente o sangue de Jesus. Você não tem credenciais, você não tem forças, você não tem energias suficientes para voltar a ligar-se com Deus. A definição que alguns filósofos dão da religião é o ato de religar-se a Deus. Eu não gosto muito dessa definição, apesar dela estar certa, né? Porque a religião vai ser o esforço que o homem empreende para voltar a ter os favores de uma determinada divindade. Então, em muitas religiões, você vê que a relação é de troca. Eu me esforço, eu obedeço para agradar a Deus. No cristianismo, ou seja, no Evangelho de Jesus Cristo, isso aqui não funciona. No Evangelho de Jesus Cristo, não há nada que você possa fazer para Deus voltar a ter novamente relacionamento com Cristo. Somente o sangue de Jesus Cristo é que possibilita novamente um relacionamento com Deus. O que acontece é mais ou menos assim. Tem a esfera divina, Deus, e tem o ser humano, aqui embaixo, na esfera terrestre. Há uma separação aqui entre você e Deus. Essa separação que aconteceu por quê? Por causa desse indivíduo aqui, o pecado. Agora, você não consegue subir até a esfera divina. É impossível para você subir até a esfera divina. O que aconteceu? Deus teve que descer para resgatar você, para relacionar-se novamente com você. Porque é impossível você estar separado de Deus. É impossível você alcançar o padrão da glória de Deus. Você perdeu isso por causa do pecado que Adão e Eva cometeram. Você recebeu isso por herança, ok? Por herança. A separação entre o homem e Deus não foi a única que aconteceu como consequência do pecado. Aconteceu também a separação do homem e da mulher, ok? Do homem e da mulher. Se você lembra, nós falamos aqui no grande relacionamento que Adão citou, dizendo: esta agora é osso dos meus ossos e
carne da minha carne, reconhecendo que ambos eram o quê? Um só. Mas depois do pecado, acontece ali que o homem se vê como um ser isolado. Ele se vê como uma pessoa fora da culpa da mulher, da culpa de Adão. Então, quando Deus vem cobrar responsabilidades pelo pecado, o que é que o homem faz? Transfere a culpa para a mulher, a culpa do pecado. Ele se isola, ele se isenta, ele diz: eu não fiz praticamente nada. A mulher que tu me deste, ela me induziu a pecar. Então veja a ousadia de Adão nessa cena aqui. Primeiro ela transfere a culpa para a mulher e depois coloca Deus nesse ambiente dizendo que a mulher que o Senhor me deu. Se fosse na nossa esfera humana, o que é que isso podia subtender? Que se eu não tivesse te dado uma mulher, provavelmente você não teria pecado. É isso que você está a falar, Adão. Coloque isso entre parênteses, só para refletir. Mas acontece então aqui a separação do homem e da mulher, ok? E depois, o que é que acontece? Acontece também no grande relacionamento, aqui, deixa eu riscar, esse relacionamento já não existe. Acontece também a separação do homem da terra. Por que acontece essa separação do casal para com a terra? Porque Deus olha para Adão, Deus olha para Eva e diz: do teu esforço você terá que se alimentar. A terra não produzirá mais alimento para você, ok? Deus agora está a amaldiçoar a terra. No princípio, Deus disse que a terra produziria alimento, mas aqui agora ele está a dizer que a terra não mais vai produzir alimento para você. E Paulo vai colocar isso em palavras muito claras e simples, quando em Romanos 8 ele diz que a terra foi amaldiçoada não por sua vontade, mas por causa daquele que a amaldiçoou. Para terminar esse vídeo, eu quero lhes mostrar as consequências dessas grandes separações. Se você perceber, nós hoje não estamos fazendo a vontade de Deus, ainda que a nossa natureza humana tente sempre nos voltar para Deus, mas nós estamos corrompidos, ok? Nós não sabemos exatamente quem somos, mas nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Precisamos lembrar de onde nós caímos e voltar ao nosso primeiro amor, porque o ser humano hoje vive frustrado longe de Deus. Ele vive procurando uma alegria que não consegue encontrar em lugar algum. Essa alegria está simplesmente em Deus. Hoje você vê pessoas a entrarem em ciclos viciosos na busca da paz, na busca da alegria. Elas estão no álcool, estão na droga, estão na prostituição, porque naquele ambiente, naquele lugar, é o único momento, é o único lugar onde ele sente-se valorizado, amado. Isso tudo é furada e o final disso é desilusão e frustração. Nós encontramos paz e alegria simplesmente quando nós nos voltamos para Deus. E nós temos tido muitas consequências por causa dessa separação. O nosso coração, o nosso depósito de amor, reconhecimento está completamente vazio. Nós precisamos de Deus. O homem também está separado do seu semelhante e você vê muitas guerras ali hoje a acontecerem. Deixa eu lhes dar um exemplo. O movimento feminista luta por uma causa que não devia acontecer se não fosse o pecado no nosso meio. Foi o pecado quem nos separou. O homem hoje, ele quer mostrar que tem mais valor em detrimento da mulher, e a mulher quer mostrar que na verdade não é bem isso que aconteceu. E olhem só, irmãos, nós estamos sempre com a mesma desculpa de Adão nos nossos lábios, ok? Quando o debate sobre a cultura do estupro estava muito acirrado na internet, muitos homens diziam que o homem só viola porque a mulher não sabe vestir-se decentemente. Olhem só como essa frase é muito parecida à frase de Adão. Eu só pequei porque a mulher me induziu a pecar, né? Os homens hoje estão a dizer
quase a mesma coisa. Eu só estuprei, eu só violei, porque ela passou na minha frente com uma saia muito curta. Não se justifica. Isso tudo é consequência do pecado na humanidade. O homem também está separado da terra e as consequências disso são completamente visíveis. Você consegue ver, o homem não consegue mais cuidar da terra, o homem não consegue mais obedecer a Deus a quando do mandato de cultivar, de dominar. O homem hoje ele agride, o homem hoje ele mata. Olha como é que são tratados os animais. Muitos deles já estão em vias de extinção. Olha como é que são cuidados dos recursos da terra, eles não são repostos. As pessoas estão a desmatar completamente determinadas áreas, mas não estão a replantar. Os animais são mortos para aproveitar o marfim, a pele e determinados órgãos. Veja a indústria da carne, da alimentação, e você vai ficar horrorizado, pasmado com isso. Por isso é que Paulo diz que a terra clama, geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quando esse ser humano aqui, quando esse homem se voltar para Deus, ele vai cuidar melhor do seu semelhante, ele vai cuidar melhor da terra. O segredo está o homem se voltar para Deus. Quando o homem se voltar para Deus, ele vai cuidar melhor do seu semelhante, ele vai cuidar melhor da terra. Essas consequências do pecado nós estamos já a viver. Bagunça atrás de bagunça, guerra atrás de guerra. Tiago vai dizer, primeiro começando com uma pergunta: de onde vêm as guerras entre vocês? E ele mesmo responde: se não dos vossos deleites, dos vossos prazeres. Hoje, o que A acha bom, B não acha bom. Quando isso acontece, guerra entre os dois, bagunça entre os dois. Por que isso aconteceu? Tudo por causa do pecado. Então, para relembrar a nossa aula, nós falamos agora do que você precisa entender com a frase no princípio. Primeiro, a Bíblia está apresentando Deus. Segundo, está a colocar Deus como protagonista da história. Terceiro, Deus criou todas as coisas a partir do nada. Deus é eterno e Deus é trino. Segundo, falamos do grande relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e seu semelhante, a mulher, e ambos com a terra, com a natureza. Quarto, falamos também da grande separação que existiu por causa do pecado. A grande separação, o homem de Deus, o homem da mulher, o homem da terra. Tudo isso ele é resolvido com Jesus Cristo. Sabem por quê? Porque Deus não deixou barato essa situação. Quando o homem pecou, Deus fez uma promessa para a mulher. Ele diz que do teu ventre sairá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Isso a teologia chama como proto-evangelho. Deus já estava a dar uma receita para a doença do ser humano. Quando você vai ao médico muito doente, ele dá uma receita para você e você sai daí esperançoso de que se você tomar, você vai melhorar. É isso que está acontecendo aí em Gênesis 3. Deus está a dizer, essa vossa situação não vai ser para sempre. Essa expulsão do Jardim do Éden não vai ser para sempre. Há uma solução. A ferida não é para sempre, vai ter oportunidade de voltar. E quem vai garantir isso será meu filho amado Jesus, que vai nascer no ventre de uma mulher. E aí os evangelhos nos apresentam esse Jesus que veio para resgatar a humanidade toda do pecado. Valeu, meus irmãos. Esse foi o primeiro vídeo devocional do dia 1 de janeiro. Eu espero que você tenha sido abençoado por essas lições. Agora, tenha o seu momento de oração, só você e Deus. Reflita novamente nessas verdades dos primeiros 3 capítulos. Os próximos vídeos serão mais breves, né? E eu vou procurar não falar tanto, e eu espero que você possa receber essas verdades com um coração aberto. Fale com Deus, agradeça pela obra da redenção, agradeça pela salvação, confesse também seus pecados
e lute para que o velho homem que ainda tem como pai Adão não se manifeste em sua vida, em seu coração. Deus te abençoe. Até amanhã. Valeu, valeu, valeu.